Bom, hoje vamos para a nossa 7ª aula, né? Cristologia, a doutrina de Cristo. Né? A gente já estudou a pessoa, estamos estudando a divindade, tá? E vamos entrar na encarnação. Tá? Hoje a gente vai estudar o testemunho indireto da divindade de Cristo. Né? Então, a definição. A evidência indireta é uma declaração ou uma narrativa que não tem o propósito de provar a divindade de Cristo, mas cujo significado depende da verdade da divindade de Cristo. Então, é uma evidência indireta. Ela não é diretamente, ela não fala diretamente da divindade, mas ela dá uma declaração indireta, afirmando que Cristo é divino, é Deus, a divindade dele. Esta evidência indireta vale muito porque está presente através do Novo Testamento como um fio em um tecido. A doutrina não depende de um punhado de versículos isolados. Então, ela é uma evidência indireta que Cristo é divino, é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Lucas capítulo 7, do versículo 37 ao 50. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou através de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, próximo slide. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão, o fariseu, respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Próximo slide. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Próximo slide. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então aqui é um testemunho indireto da divindade de Cristo. Por que é indireto? Ele não afirma Cristo é Deus, mas ele diz que Jesus perdoa pecados. E só quem pode perdoar pecados é Deus. Então é um testemunho indireto da divindade de Cristo. Tá? O fato de Jesus perdoar os pecados de uma pecadora assim mostra que Cristo é Deus. Só Deus tem o poder e o direito de perdoar pecado. Ok? Um testemunho indireto. João 19:37. E, como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Aqui, Jesus estava citando o quê? Zacarias 12:10. Próximo slide. Esta é a palavra do Senhor. Aqui o Senhor é Javé, Yavé.
Aqui é o tetragrama. Então, é o Deus de Israel. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, com quem lamenta a perda do filho mais velho. Então aqui está sendo citado Zacarias. Aqui em Zacarias, quem que está falando? O Senhor. Vocês vão olhar para mim. Então Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo: vocês olharão para mim, aquele a quem transpassaram. Então Jesus está citando o quê? Ele estava falando lá em Zacarias. Então, essa passagem está mostrando o quê? Indiretamente a divindade de Jesus. É Ele. É Ele inspirando Zacarias a falar. Ele está profetizando o que fariam com Ele mesmo. Próximo slide. 1 Timóteo 1,13. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, antes da conversão de Paulo, ele era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Quem que ele perseguia? Cristo. Ele perseguia Cristo. A conversão de Paulo, ele não pensava em blasfêmia contra Yahvé. 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, José, Elias, Josué, né? Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Então antes ele não pensava que ele estava cometendo uma blasfêmia. Ele achava que ele estava servindo a Deus. Ele não pensava que ele estava blasfemando contra Deus. Mas ele negou a divindade de Cristo até que ele fosse convertido. Então, volta o versículo anterior, por gentileza. Ele entendeu que ele era blasfemo. Tá? Então, a negação da divindade de Cristo foi descrita por Paulo como blasfema. Quer dizer, Cristo é divino. A gente só consegue blasfemar contra Deus. Então, antes da conversão dele, ele era blasfemo. Ele está reconhecendo, eu blasfemava contra Deus, que é Cristo. Então, aqui também é uma passagem que mostra indiretamente a divindade de Cristo. Tá? Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui Paulo separa Cristo da categoria de ser meramente um homem, tá vendo? Não da parte de homens, nem por meio de pessoas, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso só pode ser verdade no caso de Cristo ser Deus. Então, mais uma passagem indireta que mostra a divindade de Cristo. Okay? Para deixar claro que Cristo é Deus. É o Deus único. Um só Deus. Se apresenta em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que a gente explica isso? Não tem como explicar. É inexplicável. Né? Tem coisa que a gente vai descobrir só lá. Se Ele quiser revelar também. Mas é um Deus só em 3 pessoas. Tá? A evidência da divindade de Cristo através da história da igreja e da experiência cristã. Então, a divindade de Cristo, além desses testemunhos indiretos, é evidenciada na história da igreja. Tá? A igreja evidencia a divindade de Cristo. A divindade de Cristo verificada na história eclesiástica. Mateus 16:18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Veja, quando ele fala, eu digo que você é Pedro, aí ele aponta sobre essa pedra, ele, Jesus,
não é Pedro. Tá? A Igreja Católica fala que Pedro é a pedra. Não. Pedro era igual a gente, um pecador. Então ele fala, eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra que eu, Jesus, edificarei a minha igreja. A palavra fala, eu sou a pedra angular. A pedra angular é o alicerce, é a primeira pedra que eles assentavam para subir o restante da construção. Por isso que ele usa a palavra edificarei. Edificarei é construir. Construir um prédio, uma casa, um edifício. Então, Cristo é a pedra angular sobre a qual ele edifica a igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. A porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a divindade de Cristo verifica na história eclesiástica. Se ele não fosse divino, já teria passado, já teria acabado. Não existiria mais nada. Tá? Como muitas religiões da antiguidade, acabou, passou, ficou para trás. Tá? Então, Cristo realmente edificou sua igreja, e a igreja tem sido protegida contra todos os esforços de Satanás para derrubá-la. Satanás não descansa contra a igreja. Não. Ele combate a igreja como um todo e combate cada um de nós, todos os dias. Tá? De todas as formas possíveis. Ele se levanta e combate. Então, desde quando Adão pecou, ele combate o ser humano. Por quê? Ele odeia o ser humano. Por que ele odeia o ser humano? Satanás caiu e não teve perdão. O ser humano é a coroa da criação. É a coroa. O que acontece? Eu estava vendo um artigo científico de não cristãos, ímpios. Eles dizem que todo o universo foi criado para o homem. Tudo é perfeito para o homem. Tudo foi criado para nós, para a gente viver. Todo o universo, não só o planeta Terra. Então, tudo foi formado para que nós existíssemos. É tudo perfeito para o nosso tamanho, para o nosso peso, para o nosso corpo. Então, nós somos a coroa da criação. Deus criou tudo para a gente. E Satanás odeia a gente. Ele não pode atingir Deus, então ele atinge a gente. Indiretamente, ele atinge a Deus. Tá? Então, Satanás se levanta ainda mais contra a igreja. Por que hoje os casamentos são destruídos? Porque foi a primeira instituição que Deus criou, o casamento. A segunda, a igreja. Então ele combate o casamento e combate a igreja. Tá? Para quê? Para atingir a Deus. Então, Satanás tenta, de todas as formas, derrubar o cristão, derrubar a igreja e acabar com o casamento, mesmo de ímpios. Porque é uma instituição criada por Deus. Tá? Então, Satanás não consegue destruir a igreja. Nunca vai conseguir. Por quê? Por causa da divindade de Cristo. Deus decretou que ia ser assim, Cristo decretou que ia ser assim, e vai ser assim, apesar de Satanás não querer. Satanás é como nós, uma criatura. É desobediente, mas é uma criatura, ele não consegue fazer nada que Deus não permita. Foi igual quando Jó, ele falou, olha seu servo, ele te serve porque ele tem, então vai lá, tira só isso aqui dele. Ah, mas ele continua vivo, vai lá, toca só na carne, não mata. Ele fez só o que Deus permitiu. Tá? Então, Satanás é um cachorro na coleira ali de Deus. Deus solta e pega a hora que ele quer. Satanás serve a Deus. Tá? Todo mundo serve a Deus. Só que ele serve para o mal. Deus falou, criei vasos de honra e vasos para desonra. Em Salmos Deus fala, eu causo o mal e eu causo a desgraça. Deus, tá tudo no controle dele. Então, Satanás tenta derrubar a igreja, mas não consegue. A vida espiritual encontrada na igreja evidencia a divindade de Cristo. Mateus 28, 20. Ensinando-nos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tá? Então, a vida espiritual que é encontrada aqui na igreja, seja no coletivo ou no individual, evidencia o quê? A divindade de Cristo. Porque se ele não fosse Deus, ele não conseguiria fazer isso. Tá? Então ele ensinando-nos a obedecer a tudo que lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Cristo está conosco através destas épocas da igreja. A presença dele se mostra no avanço do evangelho através do mundo. Ninguém consegue barrar. O evangelho entra em todos os lugares. O ser humano pode até não aceitar, mas ele entra. Por quê? Porque assim Deus decretou, assim Jesus decretou. Então ninguém consegue barrar, não se barra. A China é proibido ler a Bíblia antes dos 18 anos, mas tem criança lendo, tem igreja lá, mesmo sendo proibido. Mesmo o governo da China, que é um governo do mundo, um governo desse mundo está sobre o jugo de Satanás, mesmo assim, tem criança lendo a Bíblia. Tá? A divindade de Cristo verificada na experiência do cristão, né? Verificada na adoração de Cristo na igreja. Cristo é exaltado através dos nossos cultos de louvor. Então, como Ele é divino, Ele nos encheu com o Espírito Santo, Ele mudou a nossa vontade, a gente vem até aqui individualmente, se junta no coletivo e adora Ele. Por quê? Porque Ele é divino. Mostra a sua divindade. Verificada nos hinos dos cristãos, dirigidos a Deus Pai e a Jesus Cristo. Verificada nas orações dos cristãos. Orem em nome de Jesus. Verificada no sofrimento dos cristãos também. Atos 7,59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, no sofrimento de Estevão, foi verificado o quê? A divindade de Jesus. Ok? Verificada também nos testemunhos dos cristãos. Então, a divindade dele também é verificada. Filipenses 4,13. Do 12 ao 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Aquele que vai estar com a gente até o fim dos tempos. Jesus. Tá? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós fizemos um depósito. Nós fizemos um depósito, a fé, né? Então Ele vai guardar esse depósito até aquele dia. Qual o dia que Ele está falando? Até o dia que nós fomos realmente comprados, né? A redenção é a compra. A redenção completa é o quê? O nosso corpo ser transformado. Nós temos parte da redenção hoje. O Espírito Santo habitando dentro de nós, mudou o nosso coração, mudou a nossa mente, mudou a nossa vontade, mas ainda temos o pecado. A redenção completa é tirar esse corpo e revestir com imortalidade um corpo imperfeito que vai ser perfeito. É a redenção completa. Então, o nosso depósito, a nossa confiança, o nosso penhor é até aquele dia. Qual dia? Da redenção completa. Por isso que o Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia que esse corpo vai ser remido. Então, depósito até aquele dia. Isso também mostra, estamos sofrendo momentaneamente, mas a partir daquele dia não tem sofrimento mais. Tá? Eu li uma frase muito interessante essa semana que está, eu não lembro quem que escreveu, não lembro o nome da pessoa, mas diz o quê? O único inferno que o cristão vai sofrer é esse mundo. E o único paraíso que o ímpio vai conhecer é esse mundo. Olha que interessante. O único inferno que a gente passa é esse aqui, esse sofrimento aqui. Depois o céu. O único paraíso que o ímpio conhece é esse, porque depois ele vai para o inferno. Olha como o ímpio está terrivelmente enganado. Porque a única coisa boa que ele vai ter é esse mundo. Porque o inferno é a completa separação de Deus. Então, o único inferno que nós, cristãos, conheceremos é esse mundo, que é um inferno. É terrível isso aqui. E o único paraíso que o ímpio conhece é esse mundo. Ele vai conhecer, só. Tá? Então,
A divindade de Cristo é conhecida nos testemunhos dos cristãos. É possível que Cristo tenha sido divinizado, foi convertido em Deus por seus seguidores? É possível isso? Que Cristo tenha sido divinizado? Pegaram uma pessoa comum e falaram que ele é Deus? Como a Igreja Católica faz com os santos? Será que é possível? Não. Os romanos, sendo politeístas, vários deuses, teriam essa tendência, mas não os judeus. Os judeus eram monoteístas. Os romanos sim, mas os judeus não. Então os romanos poderiam até ter pego uma pessoa, a pessoa de Cristo encarnada e divinizado. Mas os judeus nunca fariam isso. Um judeu não. Os romanos divinizavam seus imperadores durante a sua vida. Mas isso acontecia por causa do politeísmo da religião romana, vários deuses. Os judeus eram monoteístas, não divinizando seus heróis. Eles tinham os profetas, que eram seus heróis. Mas eles acreditavam em um único Deus. Um único. Mesmo assim, eles adoraram a Jesus. Os judeus salvos. Então, a probabilidade de um judeu conhecer Jesus e divinizá-lo era 0. Mas os que foram salvos entenderam que Jesus é Deus, que ele é divino, ele não precisa ser divinizado, ele é divino. A divinização dos imperadores era um artifício mais político do que religioso. O motivo era a coesão do império sob um líder. Homens mais inteligentes não levavam a sério a divinização do imperador. O imperador era tratado como Deus. Os mais inteligentes sabiam que era só uma jogada política para escravizar o povo. Tá? É necessário muito tempo para um homem ser divinizado pela sociedade. Leva tempo para as falhas desaparecerem, né? E para as lendas crescerem de modo suficiente. Mas Cristo foi adorado mesmo enquanto estava vivo na terra. Então Cristo ainda vivo chamou os seus judeus e os judeus o adoraram instantaneamente. Tá? Porque ele quis se revelar. Deus se revelou para nós. Então quando ele se revelou, os judeus o entenderam, que ele é Deus, e o adoraram. Então, Jesus não foi divinizado, ele é divino. Tá? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Mas ele era homem? Ele é homem ainda. 100% homem, 100% Deus. Ele continua sendo, tá? Ele continua em corpo, carne. Tá? Lógico que é um corpo, não o mesmo que ele estava aqui. Um corpo que foi glorificado. Mas ele continua. O homem, Cristo Jesus. Um só mediador. Com as marcas. As marcas e o lado transpassado. Tá? E isso que a gente vai ver lá. Bom? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um homem, então veja, a morte veio por Adão, um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Jesus é o segundo Adão. Tá? Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Se ele não fosse divino, isso aqui seria uma mentira, porque ele é um homem como outro qualquer. Tá? Seria uma mentira. Mas como ele é divino, ele é Deus, e isso é uma verdade. Tá? O uso do título homem gera dúvidas quanto à divindade de Cristo. Por que ele é chamado homem nessa passagem? Porque ele tem que ser homem, mesmo sendo Deus, para se qualificar como mediador entre Deus e homens. Então, mas por que ele tem que ser? Tinha que ser um homem. Quem causou a queda foi um homem. Quem tinha que salvar toda a raça tinha que ser um homem. Só que o homem é incompetente, ele não consegue fazer isso. Ele é caído, ele é completamente mau. Então Deus se fez homem, se fez carne e pagou o preço. Tinha que ser um homem. Um homem tinha que ser condenado. Deus não podia ser condenado. Ele se fez homem.
e foi condenado no nosso lugar. Então tinha que ser. Ok? Agora a gente vai entrar na encarnação de Cristo. Então terminamos aqui a divindade. Então estudamos tudo que a Bíblia relata sobre a divindade de Cristo, para não deixar dúvida que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Yahvé. É Ele. Tá? Agora a encarnação. Definição. O ato de Cristo de se tornar homem, de existir num corpo de carne. Tá? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez Deus, o Verbo se fez carne. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus, e o Verbo se fez carne. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo, ele se destituiu da glória que foi e sempre será dele. Tá? Ele se esvaziou, humilhou-se, se fez servo, se fez carne e habitou entre nós. Tá? Continuou sendo Deus. Tá? Isaías fala, não havia beleza nele. O homem, não havia beleza nele, era o mais rejeitado entre todos os homens. Ninguém fez caso dele. Ele pregou as boas novas, ninguém estava nem aí para ele. Tá? O homem experimentado no sofrimento. Então veja, não havia beleza nele, o mais rejeitado entre todos os homens, experimentado no sofrimento e ninguém fazia caso nele. E o que vão fazer com a gente? A mesma coisa. A mesma coisa. Não vai ser diferente. Jesus falou, porque odiaram a mim, odiarão vocês. Por causa do meu nome, vocês serão odiados. Então, se o mundo nos odeia, por causa de Cristo, não porque a gente faz coisa errada. Quem faz coisa errada tem um motivo. Agora, pelo fato de você ser cristão, você se posicionar como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo e agir como Cristo, vão te odiar. Mas Jesus falou, bem-aventurado. É isso que vai acontecer com a gente. Quando você vê um cristão muito famoso que o mundo adora, alguma coisa está errada. O mundo nos odeia. Satanás não deixa um verdadeiro cristão se levantar e aparecer, ficar famoso. Não. É Deus que opera tudo. Satanás vai fazer de tudo para barrar. Tá? Então, palavras e expressões bíblicas que descrevem a encarnação do nosso Senhor. Então, palavras e expressões bíblicas. Tá? Essas passagens refletem a dificuldade em comunicar o nascimento, a encarnação de Cristo, porque os escritores não podiam falar da origem de uma pessoa como no nascimento humano. Ao invés disso, eles comunicaram a entrada no mundo da vida humana de uma pessoa que sempre existia. Então, Cristo não foi criado aqui. Ele se encarnou. Ele sempre existiu. Ele não passou a existir. Cristo é. Cristo não existe. Cristo é. Porque uma coisa que existe teve um início. Cristo não teve início. Cristo é. Sempre foi e sempre vai ser. Tá? Então, eles não podiam escrever, Cristo nasceu. Não. Causava dúvida. Mas ele nasceu agora? Ele não é Deus? Ele sempre existiu? Então, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, eu sou o pão vivo que desceu. Veja a palavra que ele usa. Eu desci do céu. Eu já existia, eu só desci. Me encarnei. João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então eu vim do céu. Eu não nasci aqui que nem vocês. Eu não tive um início aqui. Eu já vim do céu. Eu sou do céu. Eu sempre fui do céu. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo. Ele veio lá do terceiro céu ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo escrevendo. Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Tá? Então, ele veio ao mundo para quê?
salvar os pecadores. Como? Morrendo em nosso lugar. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Veja, ele disse vai, e ele veio. Ele já existia. Tá? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, nessa primeira vinda. Tá? A segunda ele vem para julgar, condenar. A primeira vinda. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que acontece? O mundo rejeitou. A segunda vinda ele vem para condenar. Tá? Então a primeira agora, esse tempo de graça que nós estamos, é para que o homem se arrependa. Mas vai chegar o tempo que ele vai vir a voz do céu e vai falar, está consumado. Acabou. Jesus não falou na cruz, está consumado, entre as mãos entrega o meu espírito e expirou? Ele vai vir uma voz lá do alto falar, está consumado, acabou. Daqui para frente é condenação. Tá? Então, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, na primeira vinda, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. 1 João 3,5. Vocês sabem que ele se manifestou. Veja, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então ele se manifestou. Ele sempre existiu, então ele se manifestou. Então a encarnação é a vinda de Cristo. É a descida de Cristo aqui nesse mundo. É o envio do Deus Pai ao Deus Filho aqui nesse mundo. É a manifestação de Cristo aqui nesse mundo. E isso é a encarnação. Tá? Filipenses 2,7. Do 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual ao Deus era algo a que devia apegar-se. Ele se desapegou. Por isso que fala que ele se humilhou. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele fez o quê? Tornando-se, ele tinha lá toda a glória, toda a luz, ele tornou-se servo. Então a encarnação é quando ele tornou-se servo, tornando-se semelhante aos homens, ele se rebaixou. Essa é a encarnação de Cristo. Tá? Hebreus 2,9. Pulei. Aí. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Por um pouco. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Então, por um pouquinho ele foi feito menor do que os anjos. Tá? Ele fez isso. Então, isso significa a encarnação de Cristo. Então ele desceu do céu, certo? Ele veio ao mundo, ele foi enviado, ele se manifestou, ele assumiu forma de servo, né? E se fez por um pouco de tempo menor do que os anjos. Isso significa a encarnação. Tá? Mas ele continuou sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Como isso é possível? Só Deus consegue fazer. Tá? Agora, a passagem-chave da encarnação. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, ele tornou-se. Cristo é ativo. Ele tornou-se. Ele quis fazer. Foi da vontade dele. Foi do agrado dele. Ninguém matou Cristo. Ele disse, eu dou a minha vida e pego ela de volta. Ninguém a tira de mim. Tanto é que ele morreu quando ele quis morrer. Porque
A pessoa na cruz ficava, às vezes, 1 dia, 2, 3 dias pendurada até morrer. Quando foram falar para Pilatos, Jesus morreu, ele, nossa, mas já morreu? A palavra diz que ele ficou admirado que ele já estava morto. Porque ele falou, em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi. E 3 dias depois ele voltou. Então ninguém matou ele. Ele entregou a vida. Ele disse, ninguém a tira de mim. Eu a dou e pego ela de volta. Tá? Então Jesus é Deus. Ninguém matou ele. Ele entregou a vida. Tá? Então, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai. Como a gente já estudou, unigênito quer dizer posição de soberania. Não que ele foi o primeiro que nasceu. Tá? Posição de soberania, ele é o primeiro. Tá? Aqui fala sobre posição, não sobre genealogia. Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra, o Deus Todo-Poderoso, aqui é Logos. Aqui em grego é Logos, a palavra. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Carne, os aspectos físicos, emocional, espiritual, etc. do homem. Ele se tornou homem. Tá? Marcos 10:8. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. A palavra carnes ali é sarx, do grego, carne. Quem estava citando isso aqui? Jesus. Próximo texto, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, aqui é a mesma palavra, tá? Corpo, que é carne, sarx. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tá? Na encarnação, Jesus entrou no novo modo de existência, chamado carne. Tá? Ele entrou num novo modo de existência, porque ele já existia. Ele só mudou a forma que ele passou a existir da encarnação para frente. Tá? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne, a mesma palavra ali, ó, sarx, e sangue, ele também participou dessa condição humana. Então, quando fala que Cristo encarnou, ele encarnou mesmo. É carne. Tá? Existe algumas religiões que dizem que Cristo não veio aqui corporalmente, era só um espírito. Não, está errado. É carne. Tá? Ele se encarnou. Se alguém fala que Jesus não veio em carne, não é de Deus, é demônio. É demônio, serve a demônios. Cristo veio em carne, ele também participou dessa condição, veja. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne, é a mesma palavra ali, ó, sarx, e sangue, ele também participou dessa condição humana, ele tinha carne e sangue. Tá? Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, veja, a nossa carne é caída, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador. Aqui, homem pecador, foi uma palavra só que traduziu homem pecador. Carne, sarx. A mesma que está lá em cima. Tá? Como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então ele veio em carne mesmo. Ele nasceu, era um bebezinho, cresceu e foi morto, igual a nós. Tá? Próximo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tá? Tornando-se semelhante aos homens. Ele encarnou
verdadeiramente. Tá? 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Tá? O segundo homem do céu. Então, a palavra se fez carne. 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo. Aqui a palavra corpo é carne, é sarx. A mesma palavra. Então, Deus foi manifesto em carne, corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Quem se manifestou? Deus. Tá? É carne. A concepção virginal de Cristo e nascimento. O método pelo qual Cristo se tornou carne. Tá? Definição. O nascimento virginal de Cristo é o ato milagroso pelo qual Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, com o resultado que a segunda pessoa da divindade foi ajuntada eternamente a um corpo e a uma natureza humana. Ele nunca vai deixar essa forma, nunca mais. Para sempre ele vai ter um corpo. Por quê? Ele quer habitar conosco. Ele quer estar junto com a gente. Tá? Lá nas bodas do Cordeiro, a palavra diz que ele vai servir a gente. A gente vai estar sentado na mesa, ele vai vir e vai servir você. O próprio Senhor. Ele quer isso. Você imagina, eu estou aqui há 43 anos, não sei quanto tempo eu vou viver ainda, vamos dizer que 60, 70. 70 anos pecando, que é o que eu faço aqui, nesse mundo, pecar. 70 anos pecando, afrontando a Deus, pecando contra Ele, me pedindo perdão, e Ele me perdoando, Ele sendo misericordioso. Quando eu morrer, eu vou sentar numa mesa e Ele vai me servir. Então, eternamente há um corpo e uma natureza humana, Ele vai comer com a gente. Aí Ele não vai estar num trono lá em cima, a gente aqui comendo aqui embaixo, não, Ele vai vir e vai me servir. Tá? Servir a todos nós. Então, eternamente Ele vai estar atrelado a um corpo e uma natureza humana. Lucas 1,31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Aqui o anjo falando com Maria. Você ficará grávida. Grávida de quem? De Jesus. Continuação, do 34 ao 35. Perguntou a Maria o anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Nunca tive relação com um homem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Tá? Santo, Filho de Deus. Próximo slide, Mateus 1, do 18 ao 23. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio e formou o corpo de Cristo dentro de Maria. Tá? Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele ia separar dela, olha, não precisa fazer alvoroço nem nada, você segue sua vida, eu sigo a minha. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. É do Espírito Santo. A gente fica meio maravilhado com isso. Né? Como? Mas como do nada Deus criou a matéria? Do nada Ele falou: haja luz, houve luz. Não tinha luz, não tinha nada. Era um vazio. Ele disse que haja luz, houve. Criou a terra, do nada apareceu a terra. Então, é difícil Ele criar um corpo dentro da barriga de uma mulher? Não, para Ele não. Se não existia nada, Ele criou tudo do nada. É ex nihilo, do nada.
Ele criou tudo. Não existia matéria. É diferente de eu pegar uma madeira, cortar e fazer isso aqui. Já existia a madeira. E quando não existe a madeira, como que eu faço a madeira? Não tem como. Ele criou o corpo. Tá? O corpo. Ele criou um corpo para que Jesus habitasse dentro desse corpo, espiritualmente. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, do que Jesus nos salva? Jesus nos salva dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Já estava profetizado. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Tá? Deus conosco. Então, o nascimento virginal. O nascimento virginal no Velho Testamento agora. A gente viu no Novo. Tá? O Novo, o judeu não aceita. Ele não aceita. Para ele só existe um testamento. Nós temos o Velho e o Novo Testamento que completa a palavra de Deus. Então, no Velho Testamento, muitas obras de teologia acham o conceito de nascimento virginal de Cristo no Antigo Testamento. As passagens citadas incluem Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus está falando com a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça. Jesus pisou na cabeça da serpente. Mas ele pegou o calcanhar de Cristo. Cristo teve que morrer. Então aqui já profetizava. Porque Deus já havia planejado tudo. Antes do homem cair, ele viu e já planejou. Já estava tudo planejado. Deus não é pego de surpresa. Então aqui fala o quê? A descendência, a sua descendência é o descendente dela. Este ferirá a cabeça, o descendente da mulher, Jesus. Tá? Então, o nascimento virginal no Velho Testamento. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então, Isaías, escrito 800 anos antes de Cristo, profetizou o nascimento do Emanuel, o Deus conosco, de uma virgem. Tá? Isaías 53, capítulo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Quem é essa terra seca? Israel. Israel é seco espiritualmente. Seco, completamente seco. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Então aqui está falando quem? Jesus crescendo. Então, esse é o nascimento virginal no Velho Testamento. Tá? O nascimento virginal em Mateus e Lucas. Os dois evangelistas se esforçam para evitar qualquer sugestão de um pai humano. Jesus não teve um pai humano. Tá? A genealogia de Mateus, Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da Maria, nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esse da qual não é à toa. Então, Jacó gerou José, marido de Maria. Então, quem é José? É o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, Jesus veio de Maria, não veio de José. Tá? Então, da qual? De quem? De Maria, da Virgem. Tá bom? O pronome da qual é feminino no grego. Assim, depois de dar a linhagem do lado masculino de Jesus, Mateus termina mostrando que aquela pessoa que gerou Jesus foi Maria e não José. Quer dizer, não os dois. José não participou em nada na concepção de Jesus. Foi Maria. Tá? 2. A genealogia de Lucas.
Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E era como se pensava filho de José, filho de Eli. Veja, ele era como se pensava. O pessoal pensava que ele era filho de José. Por quê? Maria, grávida, esposa de José, o pai é José. Então, como se pensava, eles pensavam que Jesus era filho de José, mas não era. Nunca foi. Tá? Então, Lucas dá a genealogia aparente da linhagem masculina de Jesus. A palavra pensava significa como era o costume, como era o uso normal. A palavra usada para indicar algo que aparentemente deveria ser, mas que de fato não era. Próximo slide. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Ele desapareceu. Onde vai procurar ele? Entre seus parentes. Era um costume. Onde está? Está entre seus parentes. Então pensava-se que Jesus era filho de José. Atos 7:25. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Então veja, eu sou parente deles, eu vou visitá-los. Isso é o que? A tradição dos judeus. Tá? Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam, que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Então veja, era tradição dos judeus. Então, conforme a tradição e os costumes, pensava-se que Jesus era filho de José. Até porque eles não tinham a revelação como nós temos, e nem o Espírito Santo para dar um entendimento. Ok? Então, a genealogia de Mateus e em Lucas deixa bem claro que José não é pai biológico de Jesus. Não é. Tá bom? O nascimento virginal em outros escritos no Novo Testamento. Então, a omissão do nascimento virginal de Marcos e João, no Evangelho de Marcos e João não fala do nascimento virginal. Em momento nenhum é citado. Se explica pelo fato dos propósitos diferentes dos evangelhos. Então, Mateus escreve sobre o rei dos judeus. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus é rei. Por isso, a genealogia de Jesus era importante, traçando a linhagem de Cristo para Davi, rei de Israel. Porque Deus falou, a sua descendência reinará para sempre. Então, Mateus tinha que se esforçar para mostrar que Deus estava falando da genealogia de Davi, que chegou até Jesus, que vai ser o rei eterno, o rei dos judeus. Marcos escreveu sobre o servo do Senhor. Então, Mateus se refere a Jesus como rei de judeus, Marcos como servo. Tá? Geralmente, não se coloca a genealogia de um servo por não ser importante. Então, não foi colocado. Marcos, servo. Mateus, rei. Lucas escreveu sobre a humanidade de Jesus. Então, em Lucas é relatado que Jesus é homem também. Assim, uma genealogia que coloca Adão no início é essencial. Então, vem de Adão até Jesus, para mostrar que ele é homem. Tá? João escreveu sobre o Filho de Deus. Deus não tem nenhuma genealogia. Então, é por isso que em Marcos e em João não tem a genealogia de Jesus. Por esse motivo. Mas isso não quer dizer que é mentira. Não precisa estar escrito em toda a Bíblia que Maria concebeu Jesus virgem para afirmar que é uma verdade. Uma única vez já é o suficiente. Ok? Irmãos, vou terminar por aqui. E no próximo domingo a gente continua esse assunto da encarnação. Ok? Vamos orar para agradecer a Deus? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos estarmos aqui estudando, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos dá o entendimento, que nos dá a mente de Cristo, um coração que é receptivo para a Tua palavra, um coração que vai dar bons frutos, e tudo que
foi operado aqui foi o Teu Santo Espírito, Pai. Nós somos caídos, somos pecadores, não temos poder nenhum, entendimento nenhum, somos fracos, somos um vapor que logo aparece e logo se dissipa. Mas a Tua misericórdia nos concede esse momento aqui, Pai. Então nós somos gratos. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos, agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.